palestra a ser proferida pelo Marcel, que é da Bahia, formado em História e Direito. Marcel Mariano é orador espírita internacional, trabalhador da Mansão do Caminho e membro do Conselho Deliberativo da Federação Espírita da Bahia. Chamamos então agora ao palco Marcel para proferir a palestra Evolução Espiritual do Homem. Com vocês, Marcel Mariano. Meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. O grande desafio da vida é a morte. E para interpretar a morte, foi que surgiu a filosofia. Se remontarmos às eras priscas e voltarmos em pensamento ao cenário da velha Hélade, encontraremos, seja em Atenas ou Esparta, uma no Peloponeso, outra na planície da Ática. As duas cidades-estados se tornariam célebres num passado longínquo pelas tradições de seus filósofos, as tradições bélicas, os seus governantes e os seus períodos históricos assinalados nos fastos da história universal. Foi ali, aproximadamente 8 séculos antes de Jesus, especialmente em Atenas, que filósofos, pensadores, ideólogos, estabeleceriam a primeira grande rama do pensamento filosófico universal, tentando descrever de que a vida, a matéria, é constituída de partículas infinitamente pequenas, indivisíveis, impenetráveis, indevassáveis e indestrutíveis. Coube a notáveis pensadores de então, do quilate de Filóstratos, mas também de Anaxágoras, de Anaximandro e de outros, estabelecer de que um tijolo primordial constituía toda a matéria e Demócrito de Abdera chamaria no seu tempo a esta partícula infinitamente pequena, impenetrável, de átomo, em grego, não mais penetrável. Desde Demócrito de Abdera, passando por outros pesquisadores e filósofos de então, o átomo passou a constituir uma doutrina, um pensamento básico, demonstrando que toda a matéria, desde uma flor na terra até uma estrela a cintilar no firmamento, eram constituídas por esse tijolo primordial, que quando chegasse a ele, a matéria estaria estagnada. Surge assim a primeira grande rama do pensamento filosófico universal, que chamaríamos aqui o materialismo ou atomismo grego. Logo depois, porque temos que dar um salto quântico devido ao nosso tempo, a segunda grande rama vai acontecer aproximadamente 480, 450 anos antes da chegada de Jesus à Terra, quando Sócrates, o filho de Fenáreta, o esposo de Xantipa, vai estabelecer em Atenas uma nova escola de pensamento, a que ele intitulou de maiêutica, a escola que pensa, a escola que raciocina. E como ele havia travado contato com as escolas de pensamento da época vigentes na Índia, porque ele é contemporâneo de Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, que abalou a história do pensamento filosófico e religioso,
com a doutrina do sofrimento, as 4 nobres verdades. Eis que Sócrates, se predispondo a um novo raciocínio que arrebentasse as algemas e o cativeiro do materialismo então vigente na Grécia, afirma de que a matéria não é o único elemento constitutivo da vida. Ela aglutina a existência, mas não responde pela vida. A vida é um impulso do espírito, que talvez na Grécia recebesse à época o nome de pneuma, o pensamento psi, de onde vem hoje a palavra psicologia, psiquiatria. Psi, o espírito, a alma. Essa alma vive no mundo espiritual, no éter, numa dimensão não material. Depois ela mergulha no rio Látis, volve à terra através de um corpo, vive as experiências que tem que viver e regressa à matéria depois da anóxia, da cianose, da morte biológica, permanecendo no além desgraçado ou venturoso, conforme tenha sido a sua existência. Se vasculharmos de maneira muito superficial as grandes religiões do passado, desde que adorávamos a pedra, a litolatria, atravessamos a adoração aos vegetais, fitolatria, avançamos para a adoração aos animais, zoolatria, e desaguamos na mitologia, adoração aos deuses, para mais tarde avançarmos para a religião propriamente dita. Observaremos, pois, que todas elas tiveram base espiritualista. Acreditavam de uma maneira ou de outra que o indivíduo sobrevive à disjunção cadavérica, situando-se no além, conforme tenha sido a sua existência física. Os egípcios acreditavam que depois da morte, a deusa Maante, que era a deusa da justiça, convocava o morto para a sua balança de que ninguém escapava. E numa balança, que é esse instrumento que tem 2 pratos, onde num são colocados os pesos e no outro a mercadoria a ser pesada, o morto era colocado num dos pratos da balança. E no prato oposto, a deusa Maante colocava uma pena de gavião. Se o morto pesasse mais do que a pena, era condenado aos tártaros, às geenas, aos locais de sofrimento. E isso está dentro de uma concepção de que o mal pesa, o bem dá leveza. Até hoje temos essa ideia. Fulano de tal tem uma aura muito pesada. Fulano de tal chegou, deixou o ambiente pesado. Ah, fulano de tal é do bem. Você vê que leveza, que tranquilidade quando ele chega, ele descontamina. Já há essa ideia que é extremamente ancestral e remota. Mas se o indivíduo pesasse menos e a pena pesasse mais, o indivíduo iria para o Nilo. Tinha o direito de navegar na barca do faraó, fluindo os campos elíseos, as regiões de felicidade, de onde vem uma premissa. Desde esse passado remoto, 4, 5, 8 mil anos atrás, já se tinha a ideia de que para o bem tem prêmio, para o mal tem castigo, tem punição. Pouco a pouco as culturas ancestrais foram estabelecendo, para além da morte, determinadas regiões punitivas ou de felicidade, de onde a alma se situaria, regressando depois à matéria, porque na própria Bíblia a reencarnação está situada em vários contextos de retorno, como Malaquias e outros profetas, que já inseriam a ideia
do regresso à matéria, pelo que Jesus a referendou, não a refutou, ao dizer de que João Batista era o Elias que havia de vir. Ele já veio e não o reconheceram. E no diálogo célebre com Nicodemos, o doutor da lei, Jesus volta a afirmar que era necessário, fundamental, nascer de novo. Mais explícito do que isso, só as páginas da Playboy. Está claríssimo. Ele colocar a reencarnação usando um jogo de palavras de época, hoje sob tradução das venerandas fontes espíritas. Então, em cada país na Mesopotâmia, na velha Índia, entre os vikings, o reino das Valhalhas, das Valquírias, Odin, Thor, toda aquela mística está sempre a ideia de paraíso e de punição. Deus sempre facultando ao indivíduo o resgate de seus equívocos, sendo que na velha Índia, desde as tradições dos Upanishads, do Vedanta, do Mahabharata, do Bhagavad Gita, atravessando o pensamento de Buda até os nossos dias, a doutrina da reencarnação está inserida dentro do contexto da roda de Sansara. Imaginemos, pois, de que a vida seja uma roda. Eu cometo o delito aqui em cima. A roda vai girar, me trazendo ao mesmo local do equívoco para o resgate. Arthur Conan Doyle, o célebre criador de Sherlock Holmes, diria de que o criminoso sempre volta ao local do crime. E está embutido uma ideia reencarnacionista. O indivíduo que se equivoca volta ao cenário do seu delito. O cenário é outro, mas os personagens são os mesmos, para os resgates necessários no tempo e no espaço. O que está embutido claramente a ideia de uma permanente evolução. Não há uma ideia de estagnação em parte alguma. Ninguém defende, religiosamente e filosoficamente falando, a ideia de que possamos estar estagnados. Olhemos os dias de hoje e olhemos os dias do passado. Quanta tecnologia nos bafejando, quantos equipamentos de mídia nos favorecendo hoje as rápidas e fulminantes comunicações. No passado não se tinha. Prova que a inteligência evolui. Nosso cérebro hoje tem muito mais conexões do que do homem de Neandertal, de Cro-Magnon, o homem de Java, o homem do Aramis, e daqueles espécimes ancestrais que deram origem a esse Homo sapiens sapiens, que é o modelo de hoje, avançando para o Homos noélicos, ou querem outros, o Homos tecnológicos, para onde nós estamos avançando. Herdeiro dessas tradições do passado, Sócrates, ao conhecer o templo de Delfos, onde pontificava uma pitonisa, célebre pelos seus augúrios e pelas inspirações do deus Apolo, por travar contato com a cultura egípcia e ter contato também com sábios da Índia, ele foi, para a sua época, um espírita. Por justa razão, Allan Kardec colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo a clara ideia de que Sócrates foi um dos precursores do Espiritismo. Porque das 21 ideias ali colocadas no Evangelho, ideias socráticas ou pensamentos de Sócrates, todos eles são compatíveis com o pensamento espírita. Sócrates era reencarnacionista, acreditava na pluralidade das existências, pluralidade dos mundos, na comunicabilidade da alma, era assistido por um daimon, um daimonion, ou uma entidade benfazeja, que pela corrupção da palavra daimon
mais tarde seria tido como demônio. Quer dizer, uma entidade diabólica, um adversário de Deus, um inimigo que desfaz o que Deus faz, o que não corresponde à palavra original. Daimon é um gênio. Quem é que não gostaria de ter o mesmo Daimon que Sócrates teve? Porque ele se imortalizou como o pai da filosofia. Porque a doutrina filosófica passou a ser uma doutrina depois dele, com um sentido ético e com um comportamento eminentemente psicológico. Portanto, ele abre uma segunda rama. Com Sócrates, inaugura-se na Terra a ideia do espiritualismo socrático. O espiritualismo de Sócrates proclama de que o indivíduo não é apenas a matéria que o constitui. Os 60 trilhões de células, os 100 bilhões de neurônios, os 206 ossos, os 5 litros e meio de sangue. Não, o indivíduo é muito mais do que isso. Quando lhe ofereceram a cicuta, os 70 implacáveis juízes de Atenas, os Heliastas, o seu discípulo Críton foi dizer que ele ia ser morto e que aquela era uma condenação injusta. Ao que Sócrates ripostou: e tu querias, Críton, que fosse justo? À noite, guardas foram subornados, já naquela época, para facilitarem que Sócrates fugisse da prisão. E ele foi avisado de que à noite, subornado os guardas, o venerando mestre poderia evadir-se da cadeia. E ele responde: Críton, você acha que à noite, com os guardas subornados, eu vou fugir da cadeia para dar aos meus algozes a ideia de que realmente eu sou culpado e estou fugindo da culpa? Mas, mestre, vão te matar. E eles também, Críton, não vão morrer? Todos eles morreram. E nenhum dos Heliastas entrou na história. Eu não sei o nome de nenhum deles. Tão apagados ficaram. Sócrates ficou permanente. Ele saiu da vida para entrar na imortalidade, no panteão da história. E os Heliastas entraram na escuridão. Entraram no apagamento total, no ouvido completo da própria história. Não se sabe o nome de um deles sequer que condenou. O grande pai da filosofia. Mas a segunda rama já se contrapõe. Então, da matéria, até hoje em vigor, porque hoje temos uma base materialista sustentando a sociedade, todo o raciocínio é material: ter, possuir, guardar, acumular, poupar. Todos os comentários, bate-papos que a gente vê na rua é sempre da sobrevivência do corpo. O que é que eu faço para não morrer? O medo da morte, que ontem pontificou o programa que nós participamos na FM local. Todos a ideia de que estamos sempre com medo da morte, inclusive os espíritas. Mas eu aqui captaria uma ideia da escritora de São Paulo, Dora Encontre. O espírita não tem medo da morte. O espírita tem vergonha de morrer. É diferente. Tem medo, tem vergonha de morrer. Porque, como disse o nosso antecessor, o inspirado André, conhecer um tesouro como o espiritismo e desencarnar com a folha em branco é preocupante. Muito preocupante. Porque eu não terei nem álibi algum, não terei argumentação plausível para justificar que conheci uma doutrina e não evoluir. Posso não ter feito até evoluir os outros. Mas eu próprio, com esse conhecimento, se eu não cresço, tem alguma coisa errada. E não é com a doutrina, é com o profitente. Porque as doutrinas não têm problema. Mas os profitentes das doutrinas têm muito problema. As religiões estão isentas de dificuldades. Os religiosos têm muitas dificuldades, porque o problema é humano. A doutrina, portanto, ao falar de evolução, da evolução da criatura humana na Terra, vai buscá-lo ancestralmente para ver quantas doutrinas surgiram para tentar equacionar
o que Teilhard de Chardin chamaria de o fenômeno humano, o grande conflito humano. O grande jesuíta, paleontólogo francês, Teilhard de Chardin, exporia a dualidade entre o bem e o mal, até hoje em eterna discussão. Mas o que é o bem? O que é o mal? Será que Deus é o bem? Todos dirão, certamente. Mas por que deixou Brumadinho acontecer? Por que deixou Mariana acontecer? Batomush, as tragédias naturais. Por que Deus faz chover copiosamente numa área até alagá-la e matar todo mundo? Porque aqui em outras manda o sol inclemente queimar até torrar, crestar tudo e nada nascer. Não é Deus? Será que Deus é realmente o bem? Em algumas situações ele pode ser o mal também. Porque bem e mal são conceitos humanos. E eu é que faço a leitura do que é bem e do que é mal. Aquilo que me agrada é um bem. Final de semana, quem é que não quer ir para a praia? Cai uma chuva, um dilúvio. Quem está preso nos apartamentos vai dizer, mas senhor, estragou meu final de semana, eu ia para a praia. Naquele momento Deus é um mal. A 2 quilômetros daquele local em que estou reclamando da chuva, o agricultor tira o chapéu diante de suas hortas de hortaliças, de verduras, de legumes plantados e diz para você, senhor, gratidão por essa chuva, porque amanhã eu colho, levo para o mercado e vendo. A chuva é a mesma. Para o rapaz no apartamento é um mal. Para o agricultor é um bem. Depende da ótica. Então Deus não é o mal, Deus não é o bem. Deus é. Ponto final, nem ponto continuativo. Deus é. Qualquer outra definição sobre Deus, como dito aqui, e referendado pelo livro dos Espíritos, é incompleta. Corre por minha conta. Deus é infinito, é grandioso, é misericordioso. São concepções nossas. Deus é, ponto final. Falta-nos elemento para analisar o incomensurável, o infinito. Não tenho como dimensionar. Na Terra estou submetido a 3 dimensões: comprimento, largura, volume, altura, se quisermos uma 4ª dimensão. Mas saiamos da Terra, vamos para o espaço. Abandonemos a nave como alguns astronautas americanos ou cosmonautas russos fizeram. Deixaram a nave, ficaram soltos no espaço até sem cabo, a 100 metros da nave. Se eles olhassem para o norte, espaço infinito. Sul, espaço infinito. Leste, oeste, noroeste, sudeste, qualquer para onde eles olhassem a direção, o espaço é infinito. Você perde completamente a noção de onde você está. Na Terra eu sei que estou a 1.550 quilômetros de Salvador, porque já olhei no Google qual a distância de Salvador e São Luís. 1.550 quilômetros. Pronto. Mas no espaço, qual é a distância? Não dá para trabalhar com quilômetros. A ciência teve que criar uma outra dimensão, uma outra fórmula de distância, ano-luz. O ano-luz é a distância que a luz, que no vácuo percorre 300 mil quilômetros por segundo, ela percorre em um ano, o que equivale a dizer serem 9 trilhões 435 bilhões, 470 milhões, 382 mil, 128 mil quilômetros. Quem tiver dúvida pode começar a contar. Então, em um ano, a luz percorre 9 trilhões de quilômetros. Pegue uma nave que ande à velocidade da luz e saia da Terra. Viaje um ano. Você estará da Terra, em números redondos, 10 trilhões de quilômetros. Onde é que você está? Eu respondo, você não saiu do lugar. E se eu andar mais 5 anos?
5 vezes 10 mais 50 trilhões de quilômetros. Você não saiu do lugar. Porque sendo o espaço infinito, qualquer lugar onde eu me mova dentro dele, eu não saí do lugar. Na Terra, eu estou em São Luís, eu não estou em Salvador nem na Bahia. Aqui eu tenho reais dimensões de altura, posso medir a altura dessa sala, qual é o pé direito dela. Mas no espaço, todas essas dimensões nossas são pulverizadas, viram pó, elas deixam de existir, porque eu estou submetido a outras condições, como a evolução é esmagadora. Por isso as teorias materialistas, energeticista, espiritualista, socrática, que foi referendada mais tarde por Jesus. Jesus referenda o pensamento de Sócrates, sem a ele se referir, porque prega a reencarnação, a imortalidade da alma, a evolução. Na doutrina de Jesus estão embutidos todos os conceitos espíritas que defendemos hoje, só que com linguajar típico da época. Na terra de sapo, de cócoras com eles. Em Roma, com os romanos. Portanto, Jesus teve que adaptar o que ia dizer a um linguajar parabólico, metafórico, para falar aquela massa. Se hoje a gente tem pessoas com dificuldade de entender princípios espíritas, estamos na era do Google, da Wikipédia, da internet, das comunicações online, das redes sociais. E tem gente que tem enorme dificuldade de entender o espiritismo. Se eu viajar 2000 anos atrás e encontrar um povo pastoril, um povo nômade, sem cultura, aprisionado a uma religião machista, o judaísmo, Jesus deve ter olhado aquele grupo assim e disse: o que é que eu vou fazer com isso? E a divindade, Deus, lhe mandou 12 homens, 10 pescadores, um funcionário público e um comerciante. Eu imagino Jesus reunir aqueles 12, passar noções do que deveriam pregar em praça pública, e o pessoal dizia assim: senhor, a gente não entendeu. Aí Jesus explicava de novo: senhor, a gente não entendeu. Eu imagino que Jesus deve ter alguns momentos assim: nossa, esse é o material humano que eu tenho. Meu pai, é esse o material humano? E o pai dizia: ruim com eles, pior sem eles. Foi o que eu pude arranjar. Agora, se você quiser, meu filho, ele arranja os doutores do Sinédrio, sabem tudo. Agora, vá trabalhar com jararaca e cascavel. Eu estou lhe arranjando 12 ovelhas. Adapte elas. Trabalhe com elas. Porque se você quiser serpente, o Sinédrio está cheio. Aí eu lhe arranjo e você vai ver o que é sarna para se coçar. Porque ele foi entrevistado por um doutor da lei de madrugada. Doutor da lei, Nicodemos bar Nicodemos. O que devo fazer para angariar a vida eterna? Vos é necessário nascer de novo. O homem pegou literalmente. Mas, senhor, como é que eu, sendo velho, posso voltar ao ventre de minha mãe, que é mais velha ainda? Jesus deve ter olhado assim e disse: meu Deus do céu, eu estou na frente de um doutor da lei, o homem não sabe de nada. Ou é doutor da lei, ou é cantor do El Chan. O inocente não sabe de nada. É amigo de compadre Osto e Bete Jamaica. Mas Jesus não pensou isso, não. Eu estou acrescentando aqui a baianidade, né? Aí, tu és mestre Israel e ignoras isso? Nicodemos deve ter... O que esse homem está falando? Nascer de novo? Aí o homem sai dali equivocado. Mais ainda, Jesus, em vez de facilitar, mas complicou a cabeça, ele deu um nó na cabeça. E segundo Amélia Rodrigues, ficou 3 apóstolos que assistiram à entrevista: Pedro, João e Tiago. 3. E Tiago, mais entusiasmado, que era o mais novo, disse: mas senhor, que doutrina fantástica essa dos renascimentos. Ele se entendeu. Amanhã, senhor, leve esta doutrina à massa. Aí Jesus se volta: Tiago, meu filho, vem cá. Acaba de sair daqui.
da entrevista comigo. Um doutor da lei que não entendeu. Isso aqui que eu pego, essa doutrina, mas leva para o povo, que entende menos que ele. Tiago, meu filho, vá tomar seu Rivotril. Então, meu filho, você não está entendendo. Um doutor saiu daqui perturbado, imagine o povo. Mas a misericórdia de Jesus, não, Tiago, essa mensagem não é para agora. Eu enviarei daqui a muito tempo o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que recordará esses diálogos que eu estou tendo agora e vos acrescentará coisas novas que de momento vocês não têm como suportar. Tudo no seu tempo. Um conhecimento que vem antes da época, ele morre, porque a sociedade não está preparada para absorvê-lo. Quando ele vem depois, vem tarde demais. A sociedade já botou outro no lugar. O conhecimento tem que vir no momento certo, porque tem que encontrar as bases da ciência, muitas vezes até materialista, que vai lhe dar foco. Vejam o paradoxo. Essa ciência materialista que vigora na Terra, herdeira de Ptolomeu, herdeira de Demócrito de Abdera, herdeira daquele passado longínquo pré-socrático, é a ciência que quanto mais devassa a matéria, mais descobre o espírito. Paradoxo dos paradoxos, mas é assim mesmo. Essa ciência que estabeleceu com Demócrito, o pai do atomismo grego, de que o átomo era o tijolinho da matéria, fez com que essa ciência ficasse mais de 2.800 anos prevalecendo, até Ernesto Rutherford. Com Ernesto Rutherford, cientista europeu, no início do século XX, 1911, ele submeteria a matéria ao acelerador de partículas do seu laboratório, muito primário para a época. Hoje tem muito mais avançado na fronteira entre a Suíça e a França, a 1 quilômetro de profundidade, com 3 quilômetros de diâmetro, onde a matéria se choca e é fotografado com equipamentos de altíssima resolução. O ciclotron, na época dele era bem menor. Ele descobre que o átomo é um tijolo, mas esse tijolo é composto de tijolinhos chamados prótons, nêutrons, íons e outras cargas. Hoje, 110 anos após Ernesto Rutherford, a ciência atual, que já evoluiu da física clássica newtoniana, chegou à física atômica de Albert Einstein e está agora na física quântica das probabilidades, terceira fase da física, já descobriu que o átomo é constituído de 126 partículas diferentes. Então o átomo não só está devassado, está desmoralizado. Acabaram com o átomo, porque invadiram-lhe a cidadela íntima para devassar o neutrino, os quarks, os mesons e a última partícula, o bóson de Higgs, que deu a esse cientista escocês o Nobel. Ele concebeu o bóson, uma partícula, há 50 anos atrás. Teve que esperar 50 anos para surgirem equipamentos para confirmarem a teoria dele. Confirmada, ele foi laureado com o Nobel de Física e ainda está vivo para confirmar. Então estamos agora numa era em que tudo é energia. Então quanto mais eu avanço na energia, vou descobrindo que essa energia é apenas matéria dissociada. Ué, e o que é matéria? É energia coagulada. Então a energia é uma só, que ora se apresenta dissipada, em forma de fluido, em forma de energia, ora se agrega na matéria para se decompor, voltando ao seu estado de energia. Como temos três estados.
Pegue um gelo. A matéria está em estado sólido. Coloque ali e deixe debaixo do sol. O sol agindo sobre ela leva a um segundo estado, vira líquido. Deixa o sol continuar agindo, a água evapora, vai para um terceiro estado, gasoso. E há um quarto estado da matéria, um estado leitoso. Não chega nem a ser líquido, nem a ser sólido. O estado adstringente. E há um quinto, um estado energético. E há outros estados vibratórios que os nossos sentidos não podem capturar. Porque eu tenho 5 sentidos vinculados à matéria que estão centrados em órgãos. Quando esses órgãos são atingidos ou anulados, eu perco o sentido. Estourem meus tímpanos e eu nunca mais vou ouvir. Acabou. Acaba completamente. O único sentido meu que é geral é o tato, que está em toda a pele. Do couro cabeludo à planta do pé eu tenho um tato. Mas os outros 4 sentidos estão em órgãos. Depois da morte eu tenho um perispírito onde todo o sentido está nele. Ele é um olho todo, ele é um nariz todo, ele é uma língua toda, ele é um tato todo, ele é uma olfação toda. Todo o perispírito é um órgão só. Não há mais concentração. Nós temos que nos educar para quando desencarnar, aprender a expor, a dilatar essas percepções, estão no perispírito todo e não mais centrado em órgão. Então, portanto, um espírito vê pelas costas. Aqui eu não estou vendo. Digamos que eu não soubesse a cor dessa cor. Qual é a cor dessa cor? Não sei. Eu preciso me virar para ver que é azul marinho. Mas para um espírito desencarnado, ele tem visão de 360 graus, porque o perispírito dele é todo um órgão de percepção, porque não está mais centrado em órgãos específicos como nós. Como o processo evolutivo é extraordinário na própria matéria. O corpo que nós temos hoje já não é o mesmo do passado. O homem de 40 mil anos atrás, como bem retratado num filme de 1973, A Guerra do Fogo, esse homem de 40 mil anos atrás, ele tinha 38 dentes, alguns dos quais com 5 raízes. Mas por que a natureza dotou esse homem de dentes tão robustos? Porque ele tinha que comer tudo, porque não dominava o fogo ainda. Os alimentos eram crus. Então, para rasgar, triturar alimentos crus, a sua dentição tinha que ser robusta. Na época, não valia a pena ser dentista. Daria muito trabalho arrancar um dente desse. 5 raízes. Hoje nós temos 32 dentes, já caiu 6. Molares, premolares, caninos e incisivos, 2. No máximo 3 raízes, normal é 2, 3 raízes no máximo. E a maioria dos nossos alimentos, pastosos, defumados, pré-preparados, mole, o que significa que estamos evoluindo para sermos uma sociedade daqui a alguns séculos sem dente, banguelos e pelados. Para que dente? Se a alimentação será toda pastosa, em forma de cápsulas, vamos usar a nutrição do prana, do sol, tudo isso a natureza, por não uso mais do órgão, atrofia. Com o tempo, a própria natureza retira da sua construção. A maioria aqui tem um órgão chamado apêndice. Qual a finalidade do apêndice no corpo da gente? Simples, dá apendicite. Essa é a finalidade dele, ele infeccionar para nos dar apendicite. Porque para a ciência ele teve 100 mil anos atrás uma finalidade. Para a fisiologia. Com o tempo, o baço, o pâncreas, o fígado passaram a fazer as funções que era desse órgão. Não serve mais para nada. Se retira porque ele infecciona, dando apendicite e matando o indivíduo por septicemia, se não for cirurgiado a tempo. Então está retirado. Como ficou inútil no processo evolutivo, porque outros órgãos passaram a fazer-lhe a função, na evolução, o processo deste órgão, a finalidade dele,
perdeu-se completamente. Então a própria matéria evoluiu desde os coacervados, da trilobita, dos primeiros compostos unicelulares e pluricelulares, até os organismos altamente complexos da atualidade. O nosso cérebro foi objeto de estudo por uma década no governo George Bush, que investiu bilhões de dólares na década do cérebro, salvo engano, entre os anos de 1990 ao ano 2000. 10 anos que as universidades americanas receberam poupudas verbas do governo federal para investigar o cérebro. Mas desde Gall, o grande cientista cerebral, nós estamos na dúvida de como é que funciona o cérebro. Ainda não conhecemos esse organismo que temos há milhares de anos. Esse organismo, como nós o conhecemos, está na Terra pelo menos há 10 milhões de anos. 10 milhões, com as alterações naturais. E dos últimos 300 anos para cá, com a evolução da ciência médica através de Ambroise Paré, André Vesalius, os grandes anatomistas, Ernest Semivoi, o pai da asepsia, e outros, ainda não conhecemos tudo. Ainda está sob investigação o cérebro, porque ele tem capacidades que ainda são desconhecidas. Cientistas, neurocientistas admitem que nós só utilizamos de 3 a 5% da nossa capacidade cerebral. Se a gente está utilizando 5% e está vendo essa genialidade que está aí, o que não acontecerá na Terra quando a gente usar 6%, 8%, 10%, 15%? Para que mais automóveis? Para que mais avós? Nos comunicaremos por telepatia. Flutuaremos de um estado para outro, ninguém vai usar mais transporte algum. Você vem para a palestra, vem, salto de Salvador meia hora antes, meia hora depois estou aqui. Porque me transporto no tempo, mando uma fagulha do meu psiquismo que faz a palestra sem que eu saia de lá. Fico lá na praia, no velho calção de banho, um arco-íris no ar, uma cachaça de rolha, uma roxa morena, e eu aqui fazendo a palestra, mas lá também com Vinícius de Moraes em Itapuã. Tudo será possível pelo pensamento, com 10%. Se com 3% a gente está fazendo o que está fazendo, imagine quando tivermos mais. A evolução da matéria, mas a evolução espiritual é que é fundamental, porque ela é que impulsiona esse corpo à modificação. Quando Emmanuel disse em A Caminho da Luz que inútil será a criatura humana, pesquisadores, geólogos, paleontólogos, arqueólogos procurarem na Terra o que se chamou de o elo perdido. A ciência está obcecada em achar o elo entre o homem moderno, o homem-mulher e o macaco. Há um elo aqui. De que maneira o macacoide evoluiu para esse Pithecanthropus erectus e ele desagou no homem? Emmanuel vem dizer em A Caminho da Luz: inútil será procurar na Terra o elo perdido, porque o elo perdido está no mundo espiritual. Essa evolução se deu por causa de alterações no perispírito. Portanto, não foi nos corpos. Os corpos são formas. Formas. O perispírito é uma forma. É a forma que faz a forma. Alterado o perispírito, pouco a pouco, pelos prepostos de Jesus, eles foram produzindo corpos cada vez mais complexos, que são os nossos da atualidade. A nossa capacidade de fonação, a nossa capacidade de cerebração, o advento da paranormalidade exige um cérebro mais compatível que o homem primitivo não tinha. Por isso a sua vida era tribal, a sua vida era de sobrevivência. Ele estava jugulado à matéria e lutava para matar ou morrer no meio hostil, nas vastidões desérticas do Paleolítico. Agora,
nós não precisamos lutar tanto pela manutenção da vida, porque as máquinas nos proporcionam a qualidade de vida, o que não eliminou os problemas. Porque a primeira raça de humanos que veio na Terra foi a do Paleolítico, pedra lascada. A segunda leva foi a do Neolítico, a da pedra polida. E estamos na fase da criatura humana do Ansiolítico. É a terceira raça humana, dependente do Rivotril, da Ritalina. Para dormir, para andar, para fazer as coisas, está todo mundo com sua tarja negra para cima, para baixo, porque somos a sociedade ansiosa, somos a sociedade depressiva. Está aí a revista super interessante do mês de fevereiro, Ansiedade. Cientistas da USP concluíram que o brasileiro é a sociedade mundial mais ansiosa. 19,9% dos brasileiros sofrem de ansiedade. Nenhum país do mundo tem uma taxa tão alta. A nossa é a maior. A ansiedade que nos domina, o desejo de crescer, de evoluir, mas ainda dentro de uma base materialista, é conquistar, é ter, é possuir, é guardar. Quando vai ter que deixar? Caixão de defunto não tem gaveta e mortalha de morto não tem bolso. Ninguém leva nada. A cultura religiosa de que nós somos ancestrais deveria ter nos preparado para o desapego, para o desprendimento, para a renúncia. Não houve, pelo contrário, nos incentivou a ter. Tanto que hoje estamos vivendo uma coisa curiosíssima, como diria Arnold Toynbee, o grande historiador inglês. Estamos vivendo a era do materialismo religioso. A religião tornou-se materialista. Ela só fala de prosperidade, de você ganhar primeiro o reino da terra, depois a gente discute o reino dos céus. Depois a gente vê isso. Primeiro ganha o reino da terra. Então a própria religião e os religiosos tornaram-se materialistas. Aí salve-se quem puder. É natural que, vindo uma doutrina como a espírita, há 161 anos à Terra, o impacto cultural que ela está causando é muito grande, o estrago no materialismo é muito grande. Por isso, no Livro dos Espíritos, entre as questões 798 e a 800, qual é o principal adversário do espiritismo? O materialismo. Nós temos que transcender, superar, não é destruir não, porque o materialismo foi bom. Olha a terra que nos deu. Tudo isso aqui é fruto do materialismo. Ele foi bom. Mas como teoria, deu o que tinha de dar. Virou bagaço de cana. Não tem mais como extrair garapa. Acabou a garapa desse bagaço de cana. Já esprememos, já embotamos na moenda várias dele. Já deu o que tinha de dar. Agora é preciso uma visão que transcenda, que supere o materialismo. Porque senão eu perco o sentido existencial. Esse é o grande desafio. Por isso a evolução da criatura humana na Terra é uma jornada extraordinária. Porque destas primeiras expressões, onde o psiquismo divino mergulhava para o processo da evolução, porque pela teoria espírita, nós atravessamos, enquanto psiquismo, o mineral, onde dormíamos. Depois fomos para o vegetal, onde sonhávamos. Depois evoluímos para o animal, onde nos agitávamos. E ganhamos o instinto, uma inteligência primária, que atende basicamente às necessidades: comer, beber, dormir e procriar. E do animal esse psiquismo evoluiu para o hominal, conservando todos os valores do passado. Ainda sonhamos, ainda dormimos, ainda somos instintos, mas ganhamos a inteligência, que elabora conceitos, que faz referências, que faz silogismos, que atua lá e cá,
que começa a perceber o bem e ter noção do mal, da punição e do prêmio. E estamos viajando para a intuição no anjo. Quando vamos atingir, quem viver verá. Porque é nossa fatalidade progredir. Deus não nos deu a opção de regredir. Não temos essa possibilidade. Eu posso estacionar por algum tempo. Não posso estacionar o tempo todo. Porque ao lado da lei de evolução, ele colocou um trator, Deus, chamado lei de progresso. E essa determina que eu ande. Porque a lei de progresso tem uma irmã que é terrível, lei de destruição. E se eu não progredir, a lei de destruição vem e esbagaça com tudo. Aí a gente cresce mesmo. Porque ela é um rolo compressor de asfalto. Vem lento, mas vem. Sai de baixo quem estiver na frente. A lei de destruição destrói numa forma para reconstruir em forma outra. A lei de progresso determina para frente é que se anda. E a lei de evolução é que suba. Sua fatalidade é aqui. Você tem que subir. Descer não pode mais. Então, naturalmente, que estamos num processo evolutivo e atingimos um alto grau nos dias que estamos atravessando. Mas não podemos prever para onde iremos. Agora se fala que vamos morar em outros orbes. Possível? Até 2030, daqui a 11 anos, deveremos estar pousando em outro planeta. Isso não resta a menor dúvida. Ou Marte ou Júpiter. Deveremos pousar gente lá. Daqui talvez a mais 100 anos, 80, estaremos viajando para fora do sistema solar. Já para contactar nós a outras civilizações, se elas não vierem antes nos visitar. Isso vai ser um impacto imenso na cultura humana. A telepatia, a paranormalidade, a mediunidade já assusta tanta gente na atualidade, a possibilidade de intercâmbio com os espíritos, a transcomunicação, tudo isso começa a clarear, começa a desvelar um mundo novo, um admirável mundo novo que temos que nos adaptar e nos preparar para o exercício de viver bem e morrer bem. Esse é o exercício fundamental. O Espiritismo, ao demonstrar a evolução espiritual da criatura humana por provas insofismáveis, por pesquisas de laboratório, por conceitos filosóficos imbatíveis, por uma lógica incontestável, demonstra a nossa necessidade de absorver esse conhecimento que aí está à nossa disposição para alavancar o nosso estágio de evolução, abandonando a plataforma materialista que já deu o que tinha de dar e nos catapultando para um outro estágio, uma sociedade centrada no espírito. Aqui usando uma expressão de Dr. André Luiz Peixinho. Uma sociedade centrada no espírito. Como é que ela seria? Quais seriam seus valores? O indivíduo tem, mas não é dono. O indivíduo possui, mas não se mortifica pelo que tem. O indivíduo passa, não faz questão, usa o estritamente necessário. É absolutamente ecológico. Eu vejo tanto no movimento espírita agora esse movimento dos veganos, né? O convite para diminuirmos o consumo de carne é natural. Numa sociedade que vai se espiritualizando, a matança dos irracionais tende a diminuir. Não iremos mais nos comprazer e matar os irracionais para a nossa alimentação. De que é que vamos nos valer? De proteína vegetal, do sol, de outras fontes, do mar, para absorver energia e nosso corpo vai se modificando. Quando eu li aquela página célebre de André Luiz e Missionários da Luz,
Quando o nitrogênio começar a se fixar em nosso organismo, que ele não se fixa, ele não entra pelo ar, mas ele sai, ele não fica, ele se fixa apenas pelos alimentos. Mas quando daqui a entre 100 e 150 anos, nosso organismo sofrer algumas modificações e o nitrogênio começar a se fixar em nosso organismo, nós vamos viver entre 120 e 150 anos. E a maioria das doenças hoje conhecidas na Terra desaparecerão. Teremos corpos de 150 anos com absoluta vitalidade. Está em Missionários da Luz essa previsão. Eu consultei uma bióloga de Vitória da Conquista com doutorado e ela confirmou realmente que a tese apresentada ali por Alexandre tem respaldo científico pela força que o nitrogênio dará aos corpos. Mas até lá, o que fazer? Senão, empada, coxinha, caldo de cana, mocotó, sarapatel. Para ver, a gente vai sobrevivendo. Vai vivendo um dia após o outro, cuidando desse organismo como se ele fosse viver eternamente, mas sabendo que amanhã ou depois ele apresentará as deficiências naturais, porque é do processo evolutivo que tudo se decompunha numa forma para surgir sob outra expressão. E nisso vamos crescendo incessantemente, abandonando os baixios da animalidade para o fastígio, para os altiplanos da espiritualidade, que nos aguarda triunfante, além da campa fria da matéria. Muito obrigado.